Olá, alunos! Essa é a segunda videoaula da disciplina Termodinâmica do curso de Engenharia Mecânica do quarto e quinto período da Multivix de Vila Velha. Eu sou a professora Márcia Mila. Na aula passada nós falamos sobre os conceitos básicos, na primeira aula, e hoje nós vamos falar sobre as propriedades termodinâmicas. Elas são importantíssimas porque a partir delas nós vamos precisar para entender todos os processos, para a compreensão melhor de termodinâmica, e essas propriedades elas não serão usadas só no curso de termodinâmica, mas em outras disciplinas também. Então, é muito importante que esse conteúdo fique bem compreendido por vocês, ok? Bom, na aula passada nós falamos sobre fase, nós dissemos, para o pessoal não confundir fase com estado, Então, nós podemos verificar aqui 3 situações para as fases, Fase líquida, fase sólida e uma fase gasosa ou vapor. Então, nós vamos definir fase como sendo uma quantidade de matéria que é homogênea, como um todo, tanto em composição química como em estrutura física, ok? Então, ela é toda líquida, toda sólida ou toda vapor ou gás. Um sistema pode conter uma ou mais fases. É possível, então, conter 3 fases? É sim, a gente vai ver mais um pouquinho adiante. Outra situação também, a gente vai precisar definir substância pura, porque ela vai ser importante, com relação à utilização das tabelas termodinâmicas. A gente vai definir como sendo aquela cuja composição química é uniforme e invariável. Uma substância pura pode existir em mais de uma fase, mas sua composição química deve ser a mesma em cada fase. Ou seja, no caso da água, independente da fase que ela esteja, a composição dela continua sendo H2O, ok? Outras definições importantes são o estado, e a gente vai falar bastante hoje sobre estado. Ele é definido, o estado é definido como sendo de um sistema fechado, em equilíbrio, e sua condição como descrita por valores de suas propriedades termodinâmicas independentes. Ou seja, eu posso definir um estado da minha substância a partir de 2 propriedades independentes, como pressão e temperatura, ou volume específico e temperatura. Os valores de todas as outras propriedades termodinâmicas são determinados a partir desse subconjunto de propriedades independentes. A gente precisa definir também sistemas compressíveis simples, são aqueles cujas substâncias puras, tais como líquido e misturas de gases não reativos, ok? E propriedades de estados equivalentes, para os sistemas anteriores, o número de propriedades independentes necessários para um determinado, para se determinar o estado do sistema é 2. Ou seja, eu preciso de 2 propriedades independentes para poder definir o estado do meu fluido. Bom, nós vamos falar bastante aqui no curso sobre as relações entre temperatura, volume e pressão. Nós vamos ver várias vezes gráficos envolvendo temperatura e entropia, por exemplo, ou pressão e volume específico, tá bom? Então, como a gente pode verificar aqui, é uma superfície. Eu tenho 3 propriedades, eu vou relacionar essas 3 propriedades a partir de uma superfície. Então, a gente vai ter aqui um eixo vertical, que vai ser da pressão, um eixo aqui no plano horizontal, que vai ser o volume específico. A gente vai trabalhar com volume específico porque é uma propriedade intensiva. E a temperatura, que é a outra propriedade também, ok? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a pressão ela vai ser em função do volume específico e da temperatura. Então, a partir dessa vista tridimensional da figura, a gente pode obter diagramas bidimensionais. Ao longo do curso, nós não vamos usar esse diagrama, essa superfície em 3D, tridimensional, porque ela fica mais complexa. Então, nós vamos trabalhar com gráficos assim, em 2D. Mas a gente pode, por exemplo, entender que a gente está fazendo um corte aqui, com esses 2 eixos, essas 2 propriedades, pressão e volume específico. Se a gente fizer um corte aqui e observar a figura nesse plano, nós vamos ver aqui essa figura em 2D, ok? E a partir daqui a gente consegue ver, por exemplo, linhas de temperatura constante. Então, eu posso pegar uma temperatura aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, ok?
de forma que essa temperatura vai permanecer constante. Bom, esse outro gráfico aqui, esse outro diagrama de fase, a gente pode compreender melhor, né, como eu posso ter um sistema com uma única fase, duas fases, ou até uma situação onde nós teremos as três fases. Então, a partir daqui, a gente pode verificar que essa região corresponde ao fluido na fase sólida, essa é o fluido na fase líquida e essa aqui é o fluido na fase vapor. Quando eu tenho uma situação onde eu tenho tanto sólido quanto líquido, o fluido ele tem que estar sobre essa linha aqui. No caso de sólido e vapor, sobre essa linha aqui. No caso de líquido e vapor, essa daqui. Repara que eu tenho um ponto aqui chamado ponto triplo, onde as três fases elas podem existir. Nesse mesmo gráfico, a gente vai falar mais adiante, né, nós temos aqui o ponto crítico, ou seja, o maior ponto que eu posso ter, né, duas fases, ou fluido no estado saturado, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Esse diagrama aqui, ele corresponde a uma substância que se expande durante a solidificação, que no caso é a água, né? A água tem esse comportamento atípico, de 4 até 0 graus Celsius, né, como a maioria dos fluidos contrai, a água não, a água passa por um processo de expansão. Bom, no caso da maioria das outras substâncias, né, ou seja, essas substâncias elas continuam comprimindo, né, de 4 a 0 graus, ou seja, durante o processo de solidificação, a gente pode verificar esses diagramas, ok? Mesma situação, né? Eu tenho sólido, líquido e vapor, eu tenho as linhas onde ocorre a mudança de fase, e tenho aqui o ponto triplo, ok? Bom, então, né, como foi dito anteriormente, nós vamos usar bastante esses gráficos para poder entender melhor o processo, tá ok? Então, vamos supor que nós pegamos lá, né, uma daquelas fatias daquela superfície em 3D, e aí a gente vai fazer uma análise do comportamento do fluido para uma determinada pressão constante, ok? Então, nós vamos pegar aqui esse gráfico de temperatura e volume específico e vamos fazer uma análise. Essa daqui é uma linha de saturação. A gente vai dizer que isso aqui é um domo, né? E eu vou ter aqui o ponto crítico, que é o maior ponto que a gente vai encontrar a substância no estado saturado, ok? Então, do lado esquerdo da minha superfície, da minha linha, aliás, nós vamos encontrar o fluido num estado chamado líquido comprimido ou líquido subresfriado. Dentro dessa linha, dessa região aqui, o fluido se encontra no estado saturado e depois ele se encontra no estado superaquecido, ok? Essa linha aqui é a linha de saturação, então nessa região aqui, né, à esquerda, a gente vai ter o fluido na fase líquida, líquido saturado. Após o ponto crítico, a gente tem o fluido no estado saturado, porém na fase vapor. E entre, né, essas duas linhas, aqui essas duas curvas, a gente tem fluido na região bifásica. Então, vamos verificar aqui o que está acontecendo. Vamos imaginar um processo, a pressão constante, pode ser a pressão atmosférica que a gente tem mais familiaridade, ok? Essa linha aqui que eu estou passando o cursor, tá vendo? Essa linha aqui vai ser a linha à pressão constante. Então, imagina que essa linha aqui vai ser a pressão atmosférica. Vamos supor que eu tenho um fluido que está a uma determinada temperatura, eu começo a colocar calor no meu sistema, de forma que a minha temperatura vai subindo, 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 até que ela atinge a temperatura de saturação. No caso, para a pressão atmosférica e a água, essa temperatura é 100 graus Celsius, ok? Se eu continuar colocando calor, o que vai acontecer? Ela vai começar a mudar de fase. Então, aqui eu tinha só líquido, só que se eu coloco um pouquinho mais de calor, eu começo a ter, ó, formação de vapor. E aí meu fluido vai tendo cada vez mais vapor, 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 até que eu chego a um ponto que eu tenho 100% de vapor saturado. Seguindo a linha aqui, ó, a gente continua a pressão atmosférica, porém a minha temperatura vai variando. Então, repara que com a pressão constante, quando eu tenho mudança de fase, minha temperatura permanece constante. Depois que eu atinjo a temperatura de saturação com 100% de vapor, eu passo a ter, então, um aumento dessa temperatura. Ok? Então, aqui dali é o ponto crítico, né? Como a gente havia falado, a linha de vapor saturado e a linha de líquido saturado. Bom,
A gente vai chamar a temperatura crítica de uma substância pura, né, que corresponde à temperatura máxima na qual as fases líquido e vapor podem coexistir ao mesmo tempo. Então, a gente já tinha conversado sobre esse ponto aqui. É o maior ponto que o fluido pode se encontrar no estado saturado. Então, a gente pode verificar, ó, que no caso dessa substância aqui, a gente tem em torno de 300 e poucos graus Celsius. Se eu chegar a 400 graus Celsius, eu não consigo mais ter o fluido no estado saturado, ok? E aí eu vou ter ou líquido comprimido ou vapor superaquecido. Então, como a gente já havia dito anteriormente, né, esses diagramas de fase eles são muito importantes. E dependendo da propriedade que a gente vai estar avaliando, eu vou fazer um corte naquela superfície para poder analisar o fluido. Então, eu posso querer ter um gráfico que seja pressão e volume, eu posso querer um gráfico que envolva temperatura e pressão, né? Ou posso ter um gráfico que envolva temperatura e volume, no caso, volume específico, ok? Bom, a gente vai definir temperatura de saturação como sendo aquela na qual uma mudança de fase ocorre para uma dada pressão, que é denominada pressão de saturação para a dada temperatura. Ou seja, cada pressão vai ter uma temperatura de saturação e cada temperatura de saturação vai ter uma única pressão de saturação, ok? E vice-versa. É claro que, né, no caso, quando a gente estiver tratando do ponto triplo, o que vai acontecer? O fluido vai estar exatamente aqui, né? Porque é um ponto só. Se a gente estiver observando uma curva, né, um diagrama bidimensional. Nesse ponto triplo, olha o que está acontecendo. Se a gente tiver aqui um sistema fechado, né, eu tenho vapor de água, eu tenho água na fase líquida e tenho água na fase sólida, que a gente chama de gelo. Então, é possível a gente encontrar as três fases do fluido quando ele estiver... É possível não, a gente vai encontrar as três fases do fluido quando ele estiver no ponto triplo, ok? Bom, vamos falar então um pouco aqui, né, sobre o diagrama pressão e volume, para a gente poder compreender um pouquinho melhor. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter várias linhas, né? E essas linhas aqui, cada uma corresponde a uma temperatura. Então, eu vou ter aqui uma temperatura T1 que vai ser menor do que a T2 e assim sucessivamente, até eu encontrar, né, a temperatura do ponto crítico, que vai ser a maior temperatura que a gente vai ter para essas curvas aqui de saturação, ok? Então, como a gente já havia dito anteriormente, né, só que usando um gráfico de pressão e... Não, a gente usa um gráfico realmente de temperatura e volume específico, né? Então, nesse caso aqui, a gente verifica o diagrama da água. Então, como a gente pode verificar, ó, a maior pressão que a gente pode encontrar no estado saturado vai ser 22,09, ok? Então, essa vai ser a maior pressão. Ó, verifica aqui, essa linha aqui, que corresponde a essa pressão atmosférica, né? Em 1,014 bar corresponde a uma pressão atmosférica. Como que o fluido se comporta? Se eu aqueço ele de 20 graus Celsius a uma pressão atmosférica, tá ok? A uma outra determinada temperatura que o meu processo vai terminar aqui no ponto S, tá? Eu posso fazer o mesmo processo para uma pressão de 10 kPa, por exemplo, para uma pressão que corresponde à pressão crítica, só que se eu fizer esse processo a 30 megapascal, você repara que conforme eu vou aquecendo o fluido, ele vai saindo da fase líquida, do estado subresfriado, o líquido comprimido, e ele vai passar direto para o estado superaquecido. Ele não entra na minha curva sino, que é a curva de saturação, ok? Bom, como que esses processos podem ocorrer, né? Como que eles ocorrem fisicamente? Então, como a gente já havia falado anteriormente, tá vendo? Isso aqui é só um exemplo, né? Para 20 graus Celsius. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto cilindro-pistão, eu coloco calor aqui dentro, para a pressão atmosférica a 20 graus Celsius, olha o que está acontecendo. Eu tenho água subresfriada. Então, eu vou ter água na fase líquida. Se a gente continua colocando calor, eu vou chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius, aqui, ó, tá aqui no ponto F, e eu teria 100% de líquido a 100 graus Celsius. Conforme a gente vai colocando calor, ó, ele vai se deslocando até chegar no ponto de saturação, de vapor, né, saturado. Então, esse ponto aqui, nessa situação B do diagrama, ela corresponde a deve estar mais ou menos para cá. Por quê? A gente pode verificar que eu tenho uma quantidade de líquido aqui, uma quantidade em volume que é maior. Porém, eu tenho mais massa de líquido que mais massa de vapor.
Então, eu vou deslocando na minha curva até eu ter 100% de vapor, que é aqui, ok? Então, eu tenho 100% de vapor de água. Se, por acaso, a gente continuar colocando calor dentro do cilindro, ele sai da temperatura de 100 graus Celsius e vai até uma outra temperatura, que é aqui nesse ponto S, ok? Novamente, olha aqui o valor do ponto crítico, da pressão do ponto crítico, 22,09, ok? Então, essas daqui são informações que eu já havia passado para vocês anteriormente, né? Explicando o que é a temperatura, né? O estado de vapor saturado a essa pressão. Uma outra definição importante que a gente vai precisar trabalhar aqui é o título. Por quê? Naquele processo onde o fluido é aquecido e ele sai da fase de líquido, né, no estado saturado, até a fase vapor no estado saturado, eu vou ter um percentual de vapor. Então, essa propriedade é bastante importante para a gente poder entender, porque nós vamos precisar muito dela ao longo do curso. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui um conjunto cilindro-pistão que eu tenho vapor e tenho água. Desculpa, vapor de água e vapor líquido, água líquida. Então, o que acontece? Vamos supor que nessa situação aqui eu preciso determinar qual é a quantidade de líquido e qual a quantidade de vapor que eu tenho aqui. Então, a gente vai definir como título o percentual de massa de vapor. Toma muito cuidado, porque às vezes eu coloco atividades, eu falo o seguinte, suponha que o fluido tenha que 50% do volume dele seja líquido. Aí todo mundo fala assim, o título é 0,5, o título é 50%. Não, porque eu falei volume. Então, vocês têm que ficar bastante atentos a isso, porque a definição de título é percentual de massa de vapor, ok? Ou seja, como que a gente vai obter o valor do título? A gente vai pegar a massa de vapor e vai dividir pela massa total, que é, na verdade, a massa de líquido mais a massa de vapor, ok? E aí a gente fica com essa expressão aqui. Outra situação também é a seguinte, vamos compreender. Se eu não tenho absolutamente nada de massa de vapor, ou seja, eu tenho 100% de líquido, quanto vai valer meu título? Zero, porque isso aqui vale zero, eu não tenho massa de vapor, tudo é líquido. Então, o título, quando ele for vapor saturado, vai ser igual a zero. E quando ele for vapor saturado, quando ele for líquido saturado, vai ser igual a zero o título, e quando ele for vapor saturado, o título vai ser igual a 1. Por quê? Porque toda a minha massa dentro do meu cilindro vai ser vapor. Então, eu não vou ter massa de líquido, isso aqui vai ser zero, e as duas serão iguais. Então, o meu título vai ser igual a zero. Se vocês insistirem, essa situação de título, ele só vale para o estado saturado. Se vocês tentarem colocar esse modelo matemático, essa equação, quando o fluido estiver no estado subresfriado ou no estado superaquecido, não vai funcionar. Sabe o que vai acontecer? Você vai achar um título negativo, no caso de água líquida comprimida, ou você vai achar um título maior do que 1 no caso de vapor superaquecido, que não tem cabimento. Você não pode ter uma quantidade negativa de massa e você também não pode ter mais de 100%, né, do valor total da massa, ok? Bom, aí como eu já havia conversado com vocês, falado anteriormente, né? A gente tem vapor superaquecido quando eu saio da minha curva de saturação, quando eu passo a temperatura, né, de saturação. Então vamos entender esses processos, como esses processos vão ocorrer, de acordo com o meu diagrama de pressão e temperatura, né? Eu posso ter um processo onde eu saia direto, né, da fase sólida para a fase de vapor. E a gente aprendeu isso até, acho que no ensino fundamental, que ele chamava de sublimação ou ressublimação, ok? Quando você sai de A para C' ou de C' para A. Você pode ter uma situação aqui, ó, de liquefação, né, como ele chamava, ou condensação. A gente, desculpa, é liquefação mesmo. Quando você sai do estado sólido para o estado da fase sólida, desculpa, para a fase líquida, ou solidificação, quando você sai da fase líquida para a fase sólida. Vaporização, quando você sai da fase líquida para a fase gasosa, e condensação, quando você sai da fase de vapor para a fase líquida. Bom, no curso a gente vai ter muito contato com várias tabelas e de várias substâncias diferentes. Então, a gente pode verificar aqui, por exemplo, essa segunda tabela aqui, ele fala sobre as propriedades da água, né, da água saturada,
líquido e vapor para a tabela em função da temperatura. A segunda tabela em função da pressão, né? Depois eu tenho superaquecido, água líquida comprimida, e eu tenho a outra situação, que é de saturação, porém envolvendo a fase sólida e a fase vapor. Depois existem outros fluidos, né, como o R22, que é um fluido refrigerante, R134, que é outro fluido refrigerante, amônia também, que é um fluido refrigerante, propano, enfim, a gente vai ter uma série de outros fluidos também. Existe tabela de 410, R22, metano, nitrogênio, então de vários fluidos, ok? A gente consegue encontrar essas tabelas na literatura. Essa daqui é a cara de duas tabelas. Ambas são de água, ambas são no estado saturado, né, envolvendo líquido e vapor, porém a primeira é em função da temperatura e a segunda é em função da pressão. Então a gente pode verificar aqui, ó, a primeira temperatura é 0,01, e aí ele dá uma pressão aqui em bar, ok? Então a primeira é em função da temperatura, logo depois eu tenho a propriedade pressão, e depois eu vou tendo essas outras propriedades aqui, que são todas em função da massa, né? Por quê? Para a gente trabalhar com propriedades intensivas. Então, eu tenho aqui volume específico, né, para líquido saturado, para vapor. Eu tenho energia interna para líquido e para vapor, tudo isso aqui específica, tá? A entalpia também para líquido e para vapor, a entalpia, desculpa, né, para líquido e para vapor, e a entropia para líquido e vapor. Esse valor que vocês vão encontrar aqui na tabela, escrito EVAP, ele nada mais é do que a diferença entre o valor encontrado da propriedade na fase vapor menos o valor da propriedade encontrado na fase líquida, ok? Então, se você diminuir esse valor desse outro valor, você vai achar esse valor intermediário aqui. Essa coluna aqui ela é útil, às vezes, para a gente poder calcular, por exemplo, o título da nossa mistura. Então, vamos lá. Depois que a gente definir o título, vamos entender como que a gente vai usar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar essa relação aqui, que o volume ele vai ser igual ao volume de líquido mais o volume de vapor. Se eu dividir minha equação toda pela massa, ou seja, volume dividido pela massa, né? Estou dividindo todo mundo pela massa. Volume dividido pela massa é volume específico, ok? E eu posso definir também o meu volume como sendo a massa de líquido vezes o volume específico de líquido. E o volume de vapor, ele vai ser a massa de vapor vezes o volume específico de vapor. Por que eu preciso dessas relações? Para poder substituir aqui. Então, aqui eu vou substituir massa de líquido por massa de vapor, e aqui eu vou substituir massa de vapor e volume específico de vapor, ok? Então, essa minha equação, eu vou reproduzir ela aqui embaixo, olha só, ficou volume específico, esse termo aqui eu vou desconsiderar e vou vir direto para cá. O volume específico, o volume de líquido, nós substituímos, lembra? Pela massa de líquido e volume específico de líquido. E o volume de vapor foi substituído pela massa de vapor e o volume específico de vapor. Ok? Como nós definimos anteriormente o título como sendo a massa de vapor pela massa total do sistema, a gente vai substituir na equação. Bom, se essa daqui vai ser a definição de título, então a massa de líquido pela massa total vai ser igual a 1 menos o título. Ou seja, se eu tiver 20% de título, ou seja, 20% de massa de vapor, se a gente for verificar, os outros 80% só pode estar na fase líquida, ok? Então, substituindo, a gente vai ficar com essa carinha aqui, tá? Mas a gente pode trabalhar dessa forma aqui, ó, que o volume específico, então, total da minha mistura, porque a gente vai chamar de mistura, eu não concordo muito com esse nome não, mas a gente já falou sobre isso, tá bom? Mistura vai ser a região bifásica. Então, o volume específico nosso vai ser igual a 1 menos o título, né, vezes o volume específico de líquido, que você pega na tabela, mais o título vezes o volume específico de vapor. Ou ele fica com essa cara aqui menos, né, mais amistosa. E às vezes a tabela te dá essa diferença aqui, como a gente viu anteriormente no caso da entalpia, se eu não me engano. E você coloca aqui, esse valor é do tal do EVAP, ok? Que era a diferença entre o volume específico de vapor menos o volume específico de líquido. Bom, esses exercícios aqui a gente já fez alguns dentro de sala de aula, mas vocês podem tirar dúvida comigo pelo fórum, ok? E nós conversamos sobre esses valores encontrados na tabela, né? Então, só recapitulando, se nós tivermos um fluido que está a 5 bar e ele está exatamente a 151,9 graus Celsius, esse fluido, obrigatoriamente, ele está no estado saturado, ok? Porque só existe uma pressão relacionada à temperatura de saturação e vice-versa.
Se o fluido, por acaso, estivesse a 150 graus Celsius, ele não seria saturado, mas subresfriado. E se ele estivesse a 155, ele não estaria mais saturado, e sim superaquecido, porque ele teve um aumento da temperatura, ok? Se ele estiver superaquecido, não adianta a gente permanecer na tabela de saturação, a gente vai ter que vir aqui para a tabela de fluido superaquecido. Nesse caso aqui, a gente tem a água. Então, olha o que está acontecendo. Para esse valor aqui de temperatura, né, a 200 graus Celsius, a pressão de 5 bar, ou 0,5 megapascal, a gente vai ter esse valor do volume específico, esse valor aqui da energia interna específica, entalpia específica e entropia específica. Ok? A mesma ocorre para outras temperaturas também. Vou deixar esse exemplo aqui para vocês tentarem fazer e qualquer coisa vamos tirar dúvida comigo, né, na aula virtual. Ok? Bom, a gente pode estar verificando aqui também algumas situações. Por exemplo, vamos supor que na tabela ele dê a seguinte situação. Ele dê, por exemplo, 1 bar e dê 1,5 bar. Mas eu não tenho, por exemplo, para essa pressão aqui de 3 bar, né? Como que a gente faria isso? Nesse caso aqui, a gente faria extrapolação. Ou uma outra situação envolvendo interpolação. Então, por exemplo, a tabela vai me dar aqui, ó, 2 bar e 2,5 bar. Mas se o meu fluido tiver 2,2 bar, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que interpolar. O que significa isso? A gente vai ter que achar um ponto intermediário entre os dois pontos que são conhecidos. E essa técnica, ela parece ser complicada, mas ela não é não. Ela é bastante simples porque ela envolve semelhança de triângulo. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é comparar dois triângulos, ok? Por quê? Porque se eu tenho informação desse ponto aqui, ó, 200 graus Celsius, e tem informação desse outro ponto aqui, a 240 graus Celsius, e eu preciso a 215 graus Celsius, preciso do quê? Do volume específico. Então, olha só, na tabela ele vai fornecer a 200, 240. Na tabela a gente pega esse valor aqui do volume específico e pegamos esse valor aqui, ó, do volume específico a 240. Só que eu preciso do volume específico a 215. Então, o que a gente vai fazer? Semelhança de triângulo. Eu vou dizer que a base do meu triângulo menor está para a base do meu triângulo maior, assim como a altura do meu triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Quem vai ser a altura do triângulo maior? Eu vou pegar esse valor aqui do volume específico e vou diminuir desse valor aqui do volume específico, por quê? O meu eixo das ordenadas é volume específico. Então, eu vou pegar esse valor menos o valor aqui de baixo, que é quanto? 0,2060. Então, isso aqui vai ser a minha altura, ok? A altura do triângulo maior. Vai estar para a altura do triângulo menor. Quem vai ser? Vzinho menos 0,2060, que é esse valorzinho aqui, ok? Depois eu vou fazer a base do triângulo maior, que vai ser quem? 240 menos 200. E vai estar para a base do triângulo menor, que vai ser quanto? 240 menos 200. E aí a gente faz essa semelhança de triângulos, e que vai ter só uma incógnita, que no caso vai ser o volume específico a 215 graus Celsius, e a gente acaba determinando esse valor, né, que era desejado. Bom, duas propriedades muito importantes que a gente vai trabalhar bastante ao longo do curso são a entalpia específica e a energia interna específica também. Na sala a gente já havia conversado sobre isso, né, antes dessa situação de coronavírus, que a entalpia ela é uma propriedade muito utilizada porque ela vai relacionar praticamente a energia total que o fluido possui. Por quê? Porque a entalpia é definida como sendo a energia interna mais PV, né, que a gente chama grosseiramente de energia de escoamento. Então, eu vou dizer que o meu fluido, que a energia do meu fluido, ou seja, a entalpia, ela vai ser igual à energia interna mais a energia que vai servir aqui, ó, para o meu fluido escoar, que é como se estivesse relacionado ao trabalho, ok? A gente vai ver isso mais tarde, então. A entalpia, então, é uma propriedade, e se ela estiver no estado saturado, assim como o volume específico que a gente relacionou anteriormente, a gente vai também ter essa equação aqui para trabalhar, para calcular o valor da energia interna e da entalpia no estado saturado do fluido, ok? Deixa eu voltar aqui. Ó, então, como que a gente obtém os valores? Vou pegar aqui, ó, a energia interna do fluido, a energia interna específica de líquido,
a energia interna específica de vapor, tá bom? De líquido de novo aqui, ó. Faço a diferença, multiplico pelo título e aí eu acho a energia interna específica do fluido. Mesma coisa eu faço com a entalpia. Tá? Eu vou somar a entalpia de líquido, né? Eu tenho que colocar a parcela aqui, olha, de quanto de vapor eu tenho e obtenho, então, o valor total da minha entalpia específica do nosso fluido. Então, como a gente já havia dito anteriormente, né? A gente pode obter os valores da tabela, direto da tabela. Então, se o fluido tiver 12 graus Celsius, nós vamos ter esses valores aqui, ó, de energia interna específica de líquido, de vapor, entalpia específica de líquido e de vapor. Vou deixar um exemplo aqui para vocês tentarem fazer e na aula depois a gente faz, ok? Mais um também, né? E a gente até dá uma colher de chá aqui para ajudar para fazer com os diagramas. Bom, vamos conversar agora sobre calor específico ou calores específicos, porque são de dois tipos. A gente vai definir calor específico a volume constante, como sendo a variação da energia interna pela temperatura, ok? E o calor específico a pressão constante, como sendo a variação da entalpia com a temperatura. Então, repara que a gente vai colocar, né, esses valorizinhos aqui na hora de calcular essa variação, para poder dizer que essas variáveis elas vão ficar fixas, tá? Durante o processo de derivação. As unidades de calor específico são kJ por quilograma Kelvin, que é a mesma unidade de entropia. E a gente vai dizer que a razão dos calores específicos, que vai ser um adimensional, né, K, vai ser a razão entre o calor específico a pressão constante pelo calor específico a volume constante. Bom, a gente precisa de umas relações, né? A gente trabalhando essas equações. Então, a entalpia vai ser igual à energia interna mais, né, o trabalho realizado pelo sistema sobre o sistema, que vai ser PV, eu gosto de chamar de energia de escoamento. Se a gente deriva essa equação, né, vai ficar DH, DU, e como eu tenho aqui duas propriedades variáveis, vai ser a primeira pela derivada da segunda, regra da cadeia, né, mais a segunda pela derivada da primeira. Então, eu vou ficar com essa equação aqui que a gente vai chamar de 1. A gente não viu isso aqui ainda, então vocês acreditem em mim, mas na terceira aula nós vamos falar sobre isso. Essa aqui é a equação da energia, ou primeira lei da termodinâmica. Ela vai dizer para mim o seguinte, para nós, né? Que a variação de energia interna vai ser a quantidade de calor cedida, né, para o meu sistema, menos o trabalho realizado pelo meu sistema. A gente vai ver isso depois mais detalhadamente. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui era uma relação, né, como se fosse energia de escoamento, né, porque estava relacionado com o trabalho? Então, por causa dessa parcela aqui, ó, a gente vai definir, né, depois, mais tarde, vocês vão ver lá a definição de trabalho em função de uma integral chamada PDV. Então, essa derivada aqui é dita inexata, ok? Repara que aqui a gente tem D, por quê? Entalpia, energia interna, volume e pressão são propriedades. No caso de calor e trabalho, eles são processos. Então, a gente vai usar uma letra diferente para dizer que essa derivada aqui é exata e essas duas derivadas aqui são inexatas, porque nós temos aqui processos e não propriedades. Só que eu posso substituir trabalho, né, a derivada, por essa expressão aqui, que a gente vai ver mais tarde. Se a gente pegar esse modelo matemático aqui, ó, trabalho, né, a derivada do trabalho, do calor, desculpa, menos PDV, e substituir aqui na primeira equação, a gente vai ficar com essa cara aqui, ó, DH, repetindo na primeira equação. Isso aqui era o trabalho, o calor, energia interna, variação de energia interna, e aí eu vou repetir essa outra parcela aqui, que foi o resultado daquela derivada por partes, ok? Esse termo aqui é igual a esse, porém o sinal é diferente, né? Então, esse termo vai cortar com esse, então a gente vai ficar com essa cara aqui. Se o processo da gente ocorrer a pressão constante, não vou ter variação de pressão. Então, esse termo aqui, ó, zerou, ok? Então, eu vou dizer que a variação de entalpia, ela vai ser igual ao calor, né, que foi cedido para o meu sistema, ok? E no caso, se nós tivermos volume constante, eu vou vir aqui nessa outra equação aqui, ó, a minha energia interna vai ser igual ao calor cedido, ok? Por quê? Porque esse lado aqui vai zerar, porque na hora que a gente for integrar essa parcela, olha, não tem variação de volume, o volume é constante, então a gente zera esse termo aqui. Tranquilo?
Bom, esse daqui é só para a gente poder compreender que o calor específico ele não permanece constante. O calor específico ele é uma função da temperatura. Então, a gente vai ter vários, né, valores de calores específicos para a mesma substância, ok? Nesse caso aqui a gente está vendo vapor de água e vai depender do valor dessa temperatura do fluido da gente, tá ok? Então, para que a gente consiga entender, né, fazer uma avaliação de propriedades de líquido e de sólido, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que o fluido da gente está a 80 graus Celsius, ok? Então, ele vai permanecer com esse valor e a gente vai fazer o seguinte, vamos aumentar a pressão dele. Olha aqui, ó, 25, depois ele foi para 50, depois ele foi para 75 e depois ele chegou a 100 graus Celsius. Se a gente for reparar, olha o que está acontecendo com a energia interna, ela vai diminuindo. Ó, 334, 333, 72, 333, 15 e 332, 59. E aí fica uma coisa assim, uai, conforme a gente vai aumentando a pressão do fluido, eu vou diminuindo a energia interna? Sim, porque a gente tem uma relação. Por exemplo, tá vendo aqui? A entalpia, ela vai ser função da energia interna, né, e dessa energia que a gente chama de escoamento. Só que essas propriedades também são funções, né, da temperatura, por exemplo. Então, se eu tenho um aumento da minha pressão e eu tiver também um aumento da minha energia interna, eu vou ter um aumento significativo da minha entalpia. Então, para que a minha entalpia não varie tanto assim, como a gente vai ver lá, ó, matematicamente, você está vendo que há um aumento aqui ó, da entalpia 336, 338, tá vendo? Ela aumentou em função da pressão. Só que ela não aumenta também tanto assim, ok? Bom, vamos falar de modelos modelos de substância incompressível. A gente vai chamar uma substância de incompressível quando a gente for variar, né, houver um aumento de pressão, mas o volume dessa substância não aumenta de forma significativa. Fluidos na fase líquida têm esse comportamento, ok? Eles variam o volume menos de 5%, então a gente vai dizer que o fluido é incompressível. Então, nessa situação, como o volume dele varia muito pouquinho, a gente vai dizer que o calor específico vai ser calculado como sendo a volume constante. E essa aqui era a definição dele, ok? Só para fluido incompressível. E aí a entalpia varia com a pressão e com a temperatura nessa situação aqui, tá bom? Se derivarmos então, a gente vai ter esse modelo matemático aqui, ok? Somente para o caso de fluido incompressível. Opa! E aí a gente vai dizer que, né, o calor específico, tanto a pressão quanto o volume, vai permanecer constante. E é um só, porque é o mesmo. Bom, continuando aqui, o modelo matemático que a gente havia adotado, lembra? DU, né, vai ser igual, porque essa daqui era a definição, ok? Na hora que a gente for integrar, então, integrando, né, eu vou ter uma relação, né, do calor específico à temperatura constante e no caso, né, daquela primeira equação lá da definição de entalpia, a gente teria esse modelo matemático aqui. Lembrando que é para fluido incompressível, ok? Fazendo uma organização das equações, a gente chega com essa carinha aqui, ó, tá? Por quê? Porque o volume permanece constante, ok? Porque o fluido é incompressível, ó. Aí eu vou deixar esse exemplo para vocês fazerem e a gente vai falar agora um pouquinho sobre a compressibilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre fator de compressibilidade. O que acontece é que a maioria dos fluidos, ele pode ser comprimido, ok? Então, se a gente for reparar, eu vou ter um valor de compressibilidade dependendo, por exemplo, da temperatura do fluido, né? Então, a gente tem várias curvas aqui que vai relacionar o fator de compressibilidade com uma determinada temperatura, né? E pressão também, ok? Eu acho que eu passei um slide. Passei. Bom, vamos voltar aqui então. Vamos conversar um pouquinho sobre diagrama generalizado de compressibilidade. Primeiro a gente precisa entender, né, que existe a constante universal dos gases. Essa constante, né, é um valor constante, né, é para todos os gases. E aqui a gente tem uma relação dessas constantes de acordo com as unidades, ok? A gente vai definir fator de compressibilidade como sendo Z relacionado à pressão. Esse volume aqui vai ser o volume específico, ok? Na base molar.
esse daqui vai ser a constante universal dos gases e a temperatura. A gente está fazendo uma relação aqui em base molar, mas a gente pode também ter essa relação aqui, que não vai ser em base molar, contanto que essa constante aqui, ela não é mais a constante universal dos gases, mas uma constante específica do gás que a gente estiver trabalhando. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com água, vapor de água, eu venho aqui, ó, coloco esse valor, que é o R específico, que é a constante de gás da água, ok? Se eu estiver utilizando o ar, ela vai ter a constante dela e assim por diante, ok? Porque a gente não vai trabalhar na base molar, tá bom? Agora sim. Então, esse Z, que é o fator de compressibilidade, ele varia, ok? Por exemplo, aqui, ó, ele não chega a zero, claro, porque senão a gente teria uma relação anterior aqui, ó, que não faz sentido, né? Vai zerar toda a minha equação, ok? E esse valor de Z, ele pode ser obtido a partir, né, de temperatura e pressão. A gente consegue verificar isso para cada substância, ok? Então, o fator de compressibilidade de Z tende a 1, como a gente pode estar verificando aqui, ó, a partir do gráfico, à medida que a pressão tende a 0, ok? Tá vendo aqui, ó? Para uma temperatura fixa. Na verdade, todas as temperaturas, tá vendo? Em geral, nos estados de um gás em que a pressão é pequena, ou seja, é bem próxima aqui a zero, né, com relação à pressão crítica, Z é aproximadamente 1. E aí aqui a gente vai ver alguns diagramas generalizados, o diagrama generalizado de compressibilidade, né, para vários fluidos diferentes, né? Então a gente pode verificar aqui, ó, tem uma legendazinha, tá ok? E a gente vai vendo como é o comportamento desses fluidos, tá bom? Para cada uma dessas temperaturas aqui, tá? A gente vai definir como sendo pressão reduzida, né, a pressão do fluido dividido pela pressão crítica. Temperatura reduzida, né, a temperatura do fluido dividido pela pressão crítica. Então, esse outro diagrama aqui, esse outro diagrama aqui, a gente pode ver ele de forma mais detalhada, tá vendo? Olha, para gás saturado, tá vendo? Um fluido simples, a pressão reduzida, a gente tem essas correlações aqui. Tem um exemplo aqui, né? Mas eu vou deixar, como todos os exemplos, para vocês. E aí, na sala de aula, na virtual, a gente vai falar sobre esses exemplos, porque eu acho mais fácil vocês tirarem dúvidas comigo do que eu falar aqui, você não entenderem e depois eu ter que ficar repetindo, né? Você vai voltar o vídeo e vai ficar repetindo a mesma coisa. Então, eu prefiro fazer esses exemplos na aula presencial, ou seja, na aula remota, que vai ocorrer a cada segunda-feira, ok? Vamos falar um pouco, então, sobre o modelo de gás ideal, né? Com base naquela outra equação, porém, com o fator de compressibilidade Z igual a 1. Então, a equação de estado de gás ideal vai ter esse formatinho aqui, tá? Onde P, né, é a pressão do fluido, volume específico do fluido, a constante ideal de gás para aquele fluido específico, não é universal, e temperatura, tá bom? A gente pode ver nesse formato aqui, lembrando que aqui era o volume específico, aqui ele já coloca o volume e a massa, né? Mas se você pegar essa massa e trouxer aqui para baixo, vai ficar volume sobre massa, que é o volume específico. A gente também pode ter aqui, ó, na base molar, ok? Volume específico na base molar, e aí sim a constante universal dos gases. Ou então a gente tem aqui, ó, volume, número de mols, e a constante de gás ideal, constante universal, tá bom? Então, o modelo de gás ideal que a gente vai utilizar, a energia interna seria apenas função de temperatura, né? A entalpia também, ok? Vou deixar esse outro exemplo também, que a gente vai fazer em sala de aula. E vamos então falar da relação dessas propriedades, né? Energia interna, entalpia, calor específico, a pressão constante, calor específico, a volume constante dos gases ideais. Então, para um gás que obedeça ao modelo de gás ideal, a energia interna específica depende somente da temperatura, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter este modelo matemático aqui, né, de acordo com o que a gente já havia visto anteriormente da definição, tá bom? E integrando, ele chega com esse formato aqui. Lembrando que a energia interna vai ser função da temperatura, ok? Integra aqui, ele chega com esse formato aqui. Esse CV aqui, ele vai variar de acordo com a temperatura. Então, a gente tem um modelo matemático, eu vou precisar implementar aqui uma equação
que vai ser em função da temperatura, então essa equação ela pode ser resolvida, ok? Aí você vai falar para mim, pô, mas quando é que eu vou usar uma situação dessa aqui? Quando eu não conseguir pegar os valores da tabela, por exemplo, eu precisar achar o valor da energia, a variação de energia interna, ok? Da mesma forma, a gente vai trabalhar, olha, a pressão constante, ok? Que era a definição do calor específico à pressão constante. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou trazer esse DH para cá, né? Vou deixar sozinha a minha entalpia, vou integrar a equação e ela fica com esse formato aqui. Lembrando novamente, né, que a pressão constante, eu vou ter um modelo matemático, uma equação que vai relacionar o calor específico com a temperatura e assim nós vamos conseguir resolver, né, a integral. Bom, se a gente for relacionar, né, os dois modelos matemáticos, a relação dos calores específicos, ok? A gente chega nesse modelo matemático aqui. Então, vamos usar esse modelo para gás ideal, né? E esse outro modelo aqui, se for para base molar, tá bom? Lembrando dessa definição, fazendo substituição, a gente pode usar também essas duas relações, ok? Então, vamos lá. De onde saiu essa primeira relação aqui? Vamos voltar aqui para a gente lembrar. Olha, definição de calor específico a pressão constante, definição de calor específico a volume constante. Então, nessa situação aqui, ó, calor específico a pressão constante, menos o calor específico a volume constante, vai ser igual ao meu valor de R, ou seja, a constante ideal daquele gás que a gente estiver analisando. Ok? Então, se a gente for fazer um balanço, né, de energia utilizando as tabelas de calores específicos constantes, a gente chega nesses modelos matemáticos aqui, ok? Nessas relações aqui. Novamente vou deixar exemplo que a gente vai fazer em sala de aula, tá? E aí, só para fechar, né, como que vai ficar a definição dos calores específicos, a gente já falou sobre isso. Outro exemplo. E vamos falar então um pouquinho sobre processos politrópicos. Esses processos são processos que ocorrem durante uma compressão de um fluido, por exemplo, ok? E aí a gente vai ter essa relação aqui, ó, a pressão vezes o volume elevado a N, que a gente vai definir como sendo o expoente politrópico, isso aqui vai ser igual a uma constante, tá bom? Um processo politrópico é um processo quase em equilíbrio, tá? Bom, se isso aqui é constante, significa que eu posso pegar as propriedades do meu ponto 1 e igualar as propriedades do ponto 2. Ó. Então, P1, V1 elevado a N vai ser igual a P2, V2 elevado a N. Se a gente, né, fizer essa relação, trazer a pressão para cá e o volume descer, fica com esse modelo matemático aqui. E se a gente for resolver para trabalho, né, que a gente vai ver mais tarde, quem vai ser trabalho? Vai ser integral de PDV. A gente resolvendo a equação a partir desse modelo matemático aqui, dessa relação que a gente vai ter entre as pressões e os volumes, a gente tem esse valor aqui quando N for diferente de 1. Porque olha só o problema, se N for igual a 1, eu vou ter uma situação complicada que eu não posso resolver dessa forma, ok? Se o N for igual a 1, aí a gente resolve a partir desse modelo matemático aqui, que pode ser facilmente dedutível por vocês, ok? Para gás ideal, a gente tem essas relações, né? E aí, substituindo para calcular o trabalho, a gente vai ter esse modelo matemático e esse modelo matemático aqui. Vou colocar mais outro exemplo, né? Que vão ser resolvidos na aula remota, para que vocês possam acompanhar melhor, ok? Então, a gente vai encerrar aqui a segunda videoaula do curso de Engenharia Mecânica da disciplina de Termodinâmica. Eu sugiro que vocês façam os exercícios, tentem fazer os exemplos, e a gente vai tirar dúvidas na nossa aula remota. Ok, queridos? Bom estudo para todos e vamos que vamos!